Olá pessoal, olá viajantes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viaja, um vídeo de dicas de viagem, né? E hoje é especial para quem gosta aí de literatura, né? De livros e viagens. Esse vídeo foi encomendado pela minha esposa. Ela tem um lugar que ela gosta muito de ir, e eu vou deixar isso para o final do vídeo. E ela começou a ter interesse para ir a esse lugar, porque a pessoa que escreve os livros, ela descreve em muitos detalhes esse lugar, né? Assim, as construções e ruas e ambiente e cultura. É um livro de ficção, então não é um livro para propagandear o lugar, mas essa é a proposta aqui hoje. Falar de livros de ficção que são baseados em lugares da vida real e de repente aí você começa aí lendo o livro, se te interessar, né, as descrições ali no livro, você vai para a vida, para conhecer o lugar realmente, né? Então, eu vou deixar para o final o livro dela e vou falar de outros livros aqui interessantes, em que estão bem descritos partes de países, cidades, né? Ou até de mais de um país, né? No livro. Então é isso aí, vamos começar o vídeo. No mais, já se inscreve aí no canal, deixe seu joinha e ative as notificações, o sininho. E você já sabe, né? Quer ampliar bastante o seu conhecimento, a sua capacidade de ler livros, inclusive, né? E também viajar confortável para países que não falam nem português nem espanhol. É importante que você saiba um básico de inglês e a gente tem uma parceria aqui no canal com o curso de inglês. Se você sente que precisa melhorar o inglês, dá uma conferida aí no primeiro link abaixo, é o curso de inglês, e ele serve tanto para viagem quanto para sua vida profissional. E eu, pessoalmente, eu melhorei muito meu inglês justamente por causa da leitura. Eu lembro que quando eu comecei a ler os livros do Harry Potter, por exemplo, tinha o primeiro e o segundo no Brasil já, em português. O terceiro ainda não estava traduzido e o quarto não tinha nem saído ainda, né? E, na verdade, eu demorei bastante a começar a ler porque minha madrinha me deu de presente de aniversário logo que o primeiro saiu em português. Assim, ela foi meio que visionária. Logo que eles traduziram, ela já me deu e eu demorei alguns anos para ler. E aí, depois que eu li o segundo, eu fiquei super curioso para continuar aquela história e eu acabei pegando o terceiro em diante. Eu li eles todos em inglês para ler muito mais rápido de quem morava no Brasil, né? Então, eu não tomava spoiler dos livros porque eu lia eles antes em inglês, né? Fazia um esquema de comprar ah, com algum amigo que morasse fora ou que estava viajando para fora, pedia para trazer, né? E aí ainda não existia livro virtual naquela época, não oficial, né? Existia aí os Piratex, né? E aí eu lia em inglês mesmo. E foi muito interessante perceber que é, quando se traduz, se perde bastante da história, na verdade. Tem muito erro de tradução, principalmente no Harry Potter, assim, de, tipo, eles nomearem um personagem com o nome de outro e depois eles corrigem isso e fica bem confuso na tradução em português, mas em inglês é bem melhor isso. Então, vale aí essa ideia de que, tipo, tanto para ler, quanto para viajar, quanto para melhorar no seu trabalho, o inglês é uma ferramenta importante. Beleza? Então, checa lá. Vamos começar aqui a falar de alguns livros aí, dicas aí. Se vocês não têm o hábito de ler, talvez vocês se interessem por ler um desses livros também e seguir adiante. Então eu vou pegar minha colinha aqui para a gente conversar. O primeiro livro que eu quero falar aqui é o Don Quixote, do Miguel de Cervantes, né? É bem conhecido esse livro, né? De um cavaleiro medieval na região da Espanha, né? É, e ele era meio louco, ele achava que ele via moinhos de vento, achava que eram dragões e tal. Então ele tinha um delírio, né? Mas nas partes em que eles estão andando, né? Ele é da cidade
chamada La Mancha, na Espanha, né? A região de La Mancha. E ele passa pela região de Aragão e da Catalunha também, né? Lembrando que a Catalunha é uma região da Espanha, a região de Barcelona, Valência e tal, que não fala o espanhol como língua primeira, né? Eles falam o catalão, né? Eles sabem espanhol também, mas o catalão é a língua materna dessa região. Então, enquanto o Don Quixote e o Sancho Panza estão passando pelas diversas regiões, eles vão descrevendo as regiões, né? Obviamente, esse livro é um livro antigo, então as regiões da época, mas você consegue até hoje ir nessas regiões que eles passam. Aqui na minha colinha está falando que no livro eles passam por 144 diferentes cidades, é muita cidade. Então, essas regiões da Espanha aí, é legal você ir e você consegue relacionar ainda com o livro, né? Em alguns momentos. E aí vem eu não gosto do nome que deram, a trilogia Millennium, né? Que são os livros do Stieg Larsson, são 3 livros, né? Que são os homens que não amavam as mulheres. Eu esqueci o nome dos outros livros. Eu estava olhando para ali porque a estante estava ali, mas como a gente está de mudança, já encaixotei tudo. Os homens que não amavam as mulheres, acho que a menina na teia da aranha, alguma coisa assim. Bom, enfim, é a trilogia Milênio. O Stieg Larsson, ele é um autor sueco, e ele fala bastante nos livros, ele descreve principalmente Estocolmo, né, a capital da Suécia. O livro é muito bacana, a história é muito legal, assim, eu gosto muito do resultado final dessa história, e os filmes também são muito legais. Os filmes acho que eles têm um nome um pouco diferente do livro. O outro chama A Menina que Brincava com Fogo. E eles fizeram uma versão hollywoodiana até com o ator do 007, Daniel Craig, que é uma porcaria. Tem que ver os suecos, que o elenco é muito bom, o elenco é conhecido, é famoso, né? Talvez aí o ator mais famoso seria o Stellan Skarsgård, mas os filmes são bem legais. E os livros são muito bacanas, porque eles mostram bastante, né? Eles descrevem bastante as ruas, os prédios famosos de Estocolmo, na Suécia, né? Bom, e a história, ela é um pouco pesada, mas o final dela é bastante reconfortante. É um livro muito importante aí, principalmente para os dias modernos. Beleza? Passando para o próximo aqui, a gente tem o Hamlet, do William Shakespeare. E basicamente ele é a descrição do castelo de Elsinore, que fica na Dinamarca. Ele fica, na verdade, perto da borda, justamente com a Suécia. Esse castelo, ele meio que serviu em algum momento em que existiam, né, expansão da colonização e as guerras entre os diferentes povos bárbaros, né, nórdicos. Esse castelo ele servia ali como uma defesa, né, entre a Dinamarca e a Suécia, né. Então, a descrição é bem bacana do Hamlet, né, do castelo e tudo. Então, você tem uma ideia, e é um lugar lindo também para ir conhecer. Movendo aqui para o nosso famoso Victor Hugo, que ao contrário do que a maioria pensa, ele é um escritor e poeta e não um estilista. E uma das suas obras mais famosas é o Corcunda de Notre Dame, que descreve
belamente também. Paris, principalmente a parte vitoriana antiga, né? As histórias das grandes igrejas e das grandes construções da França, ainda ali na feudal, né? Passando para a época mais contemporânea, né? É bem interessante. No Brasil aí a gente tem O Tempo e o Vento, que é um livro do Érico Veríssimo, bem importante. Ele descreve a região do Rio Grande do Sul, basicamente, toda, né? Ele passa por vários lugares importantes e descreve bastante da cultura, né? Do gaúcho também. Então, é um livro bastante importante aí, relacionado a descrever um lugar. De novo, né? São todas obras de ficção que descrevem lugares. E no Brasil também a gente pode citar o André Bianco, né? Que tem são 2 livros, o 7 e o 7º. Ele tem vários livros. São livros sobre vampiros portugueses, mas ele usa muito, né, a cultura e inclusive a geografia de São Paulo e Osasco, principalmente, nos livros. Ele nasceu o autor, né, nasceu e cresceu em Osasco. Então ele faz referência do tipo, estava andando na rua tal, virou à direita na rua tal. Tipo, é geografia mesmo, né? Tudo que ele descreve está posicionado geograficamente no ambiente, né? Porque o que acontece na maioria das obras é que, eu acho aquele castelo lá legal, eu acho aquela ponte lá legal, mas aí, tipo, para efeitos narrativos, eles põem a ponte perto do castelo, né? E, na verdade, elas estão até, talvez, numa mesma cidade, mas distantes uma da outra. E no 7 e no 7º, não. Ela é realmente a geografia de São Paulo e de Osasco, ela está muito muito presente, né, no livro, assim. Ele realmente cita, e ele cita monumentos interessantes, né. A história é bem legal. Vampiros no Brasil, mistura com arqueologia, vale super a pena. Aí a gente tem aqui o Guerra e Paz, né, que é do Tolstói, né, Tolstói, e ele descreve muito a região da Rússia, né, da Rússia, mas também um pouco da República Tcheca, da Áustria, enfim. É bacana você ter essa noção ali né, da composição da Rússia. Ele descreve o Kremlin e vários prédios importantes em Moscou, né, nesse livro. E é um livro que por si só é muito importante para a literatura, né? Então vale a pena ver aí esse livro aí. E agora os 2 últimos aqui que eu vou falar são, na verdade, as obras dos autores, né? O último, como eu disse, é o preferido da minha esposa, e se trata de uma cidade. E o penúltimo é Gosto ou Não, e eu não gosto muito. Tem o Dan Brown, né, que ele sempre descreve, os livros dele são muito descritivos de pontos turísticos, pontos históricos das cidades que ele usa para ambientar, né, as cidades ou países que ele usa para ambientar as suas histórias, né, suas ficções, né. Então, é lógico que tem muita parte ficcional, ele mistura bastante, né, que a estátua tal tem sei lá, uma coisa secreta lá que você pega, uma chave que você põe na porta e tal, assim, tem a parte de invenção, mas a descrição dele dos lugares é bem interessante, assim. Então, tipo, no Código da Vinci, por exemplo, ele fala de Paris, ele fala de Londres, ele fala da Escócia, né?
Você tem o Anjos e Demônios, que é focado basicamente na Itália, né? Você tem o Símbolo Perdido, que é praticamente focado em Washington, entre outros aí, né? Então ele sempre tem a descrição de lugares, e para quem gosta de uma literatura leve, bastante cheia de descrições e etc., é bem interessante acompanhar esses livros aí. É fácil de ler, é inclusive indicado, um dos mais indicados para começar a ler em inglês, porque é uma literatura realmente bem bacana, assim, para quem está começando a aprender. E, novamente, né, falando do inglês aí, se você pensa que precisa melhorar um pouco no inglês, dá uma olhada no link aí abaixo e dá uma conferida lá no curso de inglês, são nossos parceiros aqui, e pode ser que você se interesse em fazer o curso, e o parceiro vai estar mais que agradecido com a gente aqui no canal, beleza? Antes de eu falar da minha esposa, lembrei aqui de mais um. Aqui esse meio que é meio que diferente, mas a trilogia do Senhor dos Anéis, ela é uma descrição, vários pontos da cidade de Birmingham, na Inglaterra, não sei como falar esse nome, Birmingham, na Inglaterra, que é onde o autor, né, o Tolkien, passou boa parte da sua infância e juventude, né? E ali várias partes que ele usa, descreve no livro, em diferentes momentos, são referentes à cidade de Birmingham, né? Então ele usa a floresta que tem perto de Birmingham para descrever a floresta do Tom Bombadil e, enfim, por aí vai. Esse é mais uma curiosidade, né? Porque ele realmente não descreve um lugar por si, então se você for até Birmingham, não significa que você vai ver elfos, anões e uma torre com um olho que tudo vê, enfim. Mas ele usa, né, o que ele conhece de geografia desse lugar para suportar a história fictícia dele, que por sinal, né, nada mais é do que vários apanhados de histórias e lendas antigas, e ele, na verdade, criou uma língua completa e mais algumas palavras em outros 3 ou 4 idiomas para conectar essa história toda, né? Conectar outras lendas numa mesma história. E é aí que está a genialidade dele, né? No criar a língua e fazer isso tudo ficticiamente fazer parte de uma mesma história, né? Reempoderar. E aí o último aqui agora, que é a autora preferida da minha esposa, é também um dos motivos pelo qual ela começou a viajar, porque ela queria conhecer muito o lugar descrito naqueles livros, né? Dessa autora. Sim, que são livros sobre vampiro, na sua maioria, né? A autora tem outros livros, mas a maioria é sobre vampiro, né? Lobisomens e etc. E, bom, eu não estou falando da Stephanie Meyer, não. Ninguém aqui em casa leu, chegou perto de Crepúsculo, mas então não estamos falando de Volterra na Itália, mas sim estamos falando da Anne Rice. Anne Rice, a autora preferida da minha esposa, e ela descreve, na grande maioria dos seus livros, New Orleans, na Louisiana, né, nos Estados Unidos, né, região ali mais dos Estados Unidos de colonização francesa, né, e principalmente crioula, né, então, tipo, por esses motivos é né, o berço do jazz, né, e tem uma arquitetura diferente, né, do resto
dos Estados Unidos, né? Lembrando que a Louisiana é uma das duas estados dos Estados Unidos que a colonização é mais preponderante francesa do que britânica, e eles têm todo um costume, uma cultura, uma culinária muito própria. E a autora nos livros que fala de vampiro, mas ela descreve muito a geografia, os prédios, os locais, né, detalhes arquitetônicos mesmo. E você, tipo, se você ler os livros e andar por New Orleans, você vai conseguir identificar todos esses detalhes na arquitetura de New Orleans. Inclusive, a casa da autora foi cenário para mais de um livro dela, e hoje ela é um lugar aberto para exposição, porque sim, ela morava lá também, e por isso ela conhecia muito bem esse lugar. Minha esposa já foi 4 vezes para New Orleans, né? Todas elas antes de eu conhecer ela. A gente iria esse ano novamente, mas devido à pandemia ainda não fomos, porque eu ainda não fui. Mas eu gosto muito de várias partes da cultura, né, de New Orleans. A comida para mim é um pouco apimentada demais, mas a gente tenta, né? Eles têm muita culinária voltada para frutos do mar, né? E misturada com pimentas, Cajun principalmente. Então é bem interessante. E é o berço do jazz nos Estados Unidos, né? Que é bem legal também. Inclusive, né, o time que chama Jazz do basquete, né, era de New Orleans antes, agora ele é de Utah, né? Foi vendida a franquia, as franquias lá são vendidas, mas ele chamava New Orleans Jazz, né? Não faz sentido Utah Jazz, Utah nem tem jazz. Mas vale super a pena fazer isso no geral, né? Você lê um livro e conhecer o lugar através do livro. Para New Orleans tem aí também um seriado que dá para indicar bem legal, que é ele conta logo após o Katrina, né, como o pessoal fez ali para reerguer a cidade, né. Então tem um pouco da destruição e tal, mas mostra eles reerguendo. Chama Tremé, é uma série da HBO, né. São acho que 4 temporadas, se não me engano. É muito bem produzida. É HBO, tem aquela qualidade toda que a gente já sabe. Então é Tremé, Treme. Vale a pena dar uma olhadinha também, e vale a pena ler os livros da Anne Rice e saber um pouco mais sobre New Orleans e ficar curioso para ir conhecer, talvez, quem sabe. Beleza? Então eu fico por aqui com esse vídeo, espero ter trazido aí um pouco de conhecimento e um pouco de interesse aí por leitura e por viagens. Dá uma olhadinha em algum desses livros que você achar aí mais fácil e ver se te interessa ir conhecer esse lugar. Quem sabe o livro te abre a cabeça para um lugar que você vai viajar que você não tinha pensado antes, beleza? Espero aí que tenha contribuído de alguma forma e desde já agradeço. Peço que se inscreva no canal e vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!